Olá, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que todo mundo aí com saúde, com alegria, para a gente dar continuidade aqui ao nosso estudo. Estamos hoje no capítulo 11, Tristeza ou Depressão? Tema bem sugestivo para a gente fazer as nossas reflexões. Lembrando, quem está chegando aqui pela primeira vez, fica aí na descrição do vídeo, tem um link para você acompanhar as aulas anteriores. Então, pode pegar lá a playlist, pode se inscrever no grupo para receber os nossos links e atividades. Então, vamos dar sequência aí aos nossos estudos, né? A cada 15 dias, 2 semanas, a gente vai estudando um dos capítulos. É tempo mais que suficiente para vocês lerem o livro e aprofundarem, porque aqui a gente faz só um breve apanhado, né? Então, hoje a gente vai trabalhar o tema tristeza ou depressão. Quando a gente fala da depressão, hoje estamos falando de algo muito sério, muito grave. De acordo com as estatísticas apresentadas, né, pelos órgãos de saúde, são mais de 300 milhões de pessoas atingidas pela depressão no mundo, número que pode certamente variar, sabendo que muitos casos não são diagnosticados. Então, esse número pode ser assustadoramente maior, tendo em vista o preconceito que ainda se tem face ao grave problema da depressão. Por que grave problema da depressão? Porque a depressão, ela termina se transformando num problema sistêmico, que vai atingindo também outras áreas da saúde, porque pode se tornar, inclusive, incapacitante para algumas pessoas, pode conduzir, né, às graves questões do autoextermínio, enfim, estamos falando de algo grave, sério, que precisa ser enfrentado. Mas, por outro lado, nós temos um comportamento também, às vezes, de não saber lidar com as emoções. Então, por isso que fica a pergunta, tristeza ou depressão? Claro que quando falamos da depressão, se trata de algo que é diagnosticado e não de falar-se que está deprimido. Porque daí, embora não possamos invalidar a autopercepção, muitas vezes somos contaminados por processos, por tipos de fala, que levam a achar que todas as pessoas se encontram ou passam ou passarão pela depressão. Como a própria Iris vai começar aqui no início desse capítulo, provocando um pouco, confirmando todas as previsões. A depressão é hoje uma doença tão presente na sociedade que, para alguns profissionais, ela é uma reação perfeitamente normal, tornando-se preocupante somente quando interfere nas atividades diárias. E aí vem aquela perguntinha bem instigante. Será que é normal estarmos deprimidos? O estado normal do ser humano é a saúde? E quando a gente fala de normal, embora estatisticamente algo que se torna normal quando atinge um grande número de pessoas, em termos de construção de saúde, a gente não pode falar que uma patologia seja natural. Como a própria Joana de Ângeles dá um belo exemplo sobre isso, falando assim, se num conjunto de pessoas, 100 pessoas estão gripadas, não quer dizer que o normal seja estar gripado. O normal do ser humano é a busca pela saúde. O normal do ser humano é a busca pelo bem-estar. Então, qualquer patologia que atinja um grande número de pessoas não pode ser tida como algo normal e natural. Por quê? Porque uma pessoa saudável se sente bem. Então, não podemos considerar que um estado depressivo seja um estado saudável, mesmo que sinônimo de normalidade para grande parte da população mundial. E aqui adentram algumas questões. Essa sociedade do autodesempenho,
essa sociedade das pessoas que não têm mais tempo, essa sociedade das pessoas que perdem o contato consigo, correndo atrás de metas externas cada vez mais, se tornam apartadas da própria alma. E nisso se encontra uma grave patologia. Patologia, às vezes, que não é vista. Claro, não se trata de abandonar o mundo, porque nós temos as nossas necessidades materiais. Mas o próprio Maslow, quando apresentou a sua pirâmide das necessidades, Maslow da escola humanista, assim como Carl Rogers, demonstrou que, satisfeitas, pelo menos na condição que garanta uma qualidade de vida ao indivíduo, satisfeitas essas necessidades materiais e as necessidades de segurança, moradia, enfim, nós temos outras necessidades. Necessidades que dizem respeito ao nosso mundo emocional. Necessidades de nos transformarmos cada vez mais e abrirmos espaço ao ser que somos em essência. E muitas vezes essas necessidades não são satisfeitas. Por isso que quando uma sociedade começa a entender que o estado depressivo é um estado natural, e é curioso porque muitas vezes até no atendimento terapêutico, eu percebo a fala das pessoas: ah, Cláudio, hoje eu estou depressivo. Na verdade, a pessoa quer dizer que está triste. Ela pode vir a ter uma depressão, e depressão só se caracteriza quando uma soma de sintomas, desde a anedonia, falta de prazer, indisposição, não é? A mudança de hábitos de uma forma negativa, né? E quando vários sintomas estão atuando conjuntamente e por um determinado período de tempo. Não é uma tristeza que pode caracterizar, ou que vai caracterizar uma depressão, mas é uma tristeza continuada, é uma perda de prazer pela vida, dentre outros sintomas que interferem, e aí na nossa bioquímica, e que hoje, felizmente, vai avançando para poder perceber a produção de serotonina, cortisol, dentre outros elementos que vão caracterizar que o nosso organismo está precisando de uma recomposição, porque em muitos casos, né, precisa de um acompanhamento medicamentoso, em outros, quando é uma situação mais leve, pode ser que o acompanhamento psicoterapêutico possa mudar a postura da pessoa e, a partir disso, ela encontrar uma maior predisposição para a vida, mas passa também pelo aprendizado em saber lidar com a tristeza. Porque é aquele ponto, né, e aqui até utilizo a imagem do filme Divertidamente, né, que caracteriza muito bem as emoções, que nós sabemos que nem sempre estamos alegres, pois nem mesmo as crianças ficam nessa condição todo o tempo. E que momentos de tristeza e preocupação são perfeitamente naturais. Mas o fato de não estarmos sempre alegres não significa que estejamos deprimidos. E esse é um ponto importante a verificarmos. A tristeza, infelizmente, nos dias atuais, vai sendo patologizada. Transformamos uma emoção em patologia. E a patologia é justamente a negação de viver uma emoção. Por isso que essa compreensão, esse entendimento da depressão passa também por olharmos mais a fundo para o nosso mundo emocional. Você tem cuidado das suas emoções? Tem percebido o direcionamento das suas emoções? Percebe a importância de emoções que são nomeadas de negativas, não por conta do valor que possuem, mas por conta de serem desagradáveis de sentidas, como o medo, a raiva, a tristeza,
porque é importante olhar para essas emoções e entender o seu curso, entender porque muitas vezes elas fazem disparar alguns complexos perturbadores, porque vamos deixando de lidar com essas emoções perfeitamente naturais e que equilibram a nossa vida. Não saberíamos o que é uma alegria genuína se não experimentássemos momentos de tristeza. Não saberíamos o que é estar pleno de júbilo se não tivéssemos momentos de desencanto com a vida, e que são perfeitamente naturais. O problema é quando vamos alimentando esse desencanto, perdendo o brilho do olhar, perdendo o contato com o objetivo ou os motivos que nos fazem estar nessa caminhada, nesse momento da humanidade, e saber que nós temos a capacidade de mudar o curso de tudo isso, mudar o curso das coisas que não se encontram bem, e são muitas coisas. Por isso, não é, que estar momentaneamente triste não é sinônimo de depressão. O que se caracteriza, né, a depressão, somente quando esse estado persiste por tempo considerável. A tristeza é um alerta da psique de que algo não está bem, que algo precisa ser cuidado em nossas vidas. E aí, começamos a falar um pouco dessa tristeza. Bem, quando o nosso ego é tocado em algo valoroso e sente como se fosse uma perda daquele algo que é valoroso, nós vivemos uma tristeza natural. No caso, né, de falarmos de pessoas, vivemos a situação do luto, que não é uma patologia, não é uma doença. O próprio luto é um estado da alma que nos faz recolher por conta da perda, e eu estou falando da perda aqui não no sentido total, porque o espírito persiste, mas da sensação de perda que nós ficamos. Por quê? Porque mesmo sabendo da realidade espiritual, a vivência corpórea, material, física, ela traz elementos que são praticamente insubstituíveis e que deixam um rastro de tristeza no distanciamento daquela pessoa, na impossibilidade desse contato. Então é natural que haja uma tristeza, um momento de tristeza, um recolhimento do ser, até para fazer contato com aquilo, para poder colocar em outro lugar aquela relação, ou até mesmo quando se fala de um projeto, de um intuito, né? Um objetivo que você prosseguia e não foi alcançado. Então é natural ter um momento de tristeza para uma reavaliação. E aí nós recorremos a Daniel Goleman, que nos traz um pouco das funções, das razões da tristeza. Uma das principais funções da tristeza é ajudar a ajustar-se a uma perda significativa, como a morte de alguém ou uma decepção importante. A tristeza traz uma queda de energia e entusiasmo pelas atividades da vida, em particular, diversões e prazeres. E quando se aprofunda e se aproxima da depressão, reduz a velocidade metabólica do corpo. E é aqui que a gente deve começar a cuidar. Percebeu que uma tristeza está durando demais, um desinteresse por aquilo que antes gerava interesse, um desinteresse pela vida, um pessimismo, um sentimento de culpa exacerbado, tudo isso merece cuidado. Para quê? Para que a gente busque o acolhimento e busque o amparo necessário. Busque, muitas vezes, o processo terapêutico, que infelizmente ainda sofre de muito preconceito. Preconceito tanto na busca da terapia e também na busca do psiquiatra.
Se você tiver um problema no dente, não vai procurar um dentista? Se você tiver uma contusão, não vai buscar um médico que trate disso? E por que não buscar alguém que trate também desse estado depressivo que vai se formando? E aí muita gente fala, mas eu não quero ficar viciado em medicamento. E se esquece que muitas vezes o medicamento vai ser o auxiliar, ele não é a cura. Em alguns casos, quando prescrito por profissionais que estudaram para auxiliar o corpo a sair daquele estado, enquanto se busca transformar a mente, transformar o comportamento, mudar as atitudes que levaram ao adoecimento, considerando ainda que existem fatores que são fatores hereditários, entre 40%, 50%, 60%, que respondem também pela depressão, quando já se tem a predisposição parental para viver o quadro depressivo. Então, estamos falando de um quadro muito complexo, mas que passa também pelo aprendizado necessário de sabermos viver as nossas tristezas. E aí vem o questionamento importante. Será que estamos diagnosticando demasiadamente questões pessoais que precisam ser resolvidas? Patologias sociais que precisam ser vistas como uma doença e, consequentemente, buscamos nos medicar para resolver o que achamos ser depressão? E aqui vem um alerta muito importante, porque nós temos duas situações. Primeiro, das pessoas que têm aversão à busca do psiquiatra, à busca do terapeuta ou ao uso de medicamentos. Não usam de jeito nenhum e têm aversão. Estão num grupo de risco justamente porque não se cuidam. Um outro tipo de comportamento que também traz grande risco é o das pessoas que tudo é patologia, tudo é depressão e se automedicam muitas vezes, sem o auxílio de um profissional ou buscam profissionais de outras áreas, né? Infelizmente existem profissionais, né, que não têm o devido cuidado, né, em todas as áreas, na exclusividade da medicina, e que prescrevem remédios psiquiátricos sem um maior conhecimento e especialização na área. Então, nós temos esses dois grupos que terminam se colocando em risco, tanto da aversão ao tratamento, à busca da terapia, como aquele que considera que tudo é depressão e precisa se automedicar. E aí dá para ter uma ideia da gravidade do quadro quando a gente fala do processo tanto depressivo quanto da vivência natural das tristezas. E aí as pessoas podem perguntar, Cláudio, mas como é que eu vou saber, então, se é tristeza ou se é depressão? Bem, a tristeza é natural quando nós conseguimos perceber, principalmente, né, uma causa objetiva que ela exista, né, a vivência de um luto, não é? Um projeto que não deu certo, uma situação difícil que estejamos enfrentando, né, nossa particular ou de alguém querido, é natural que sintamos tristeza com aquilo, enquanto estamos enfrentando. Agora, passada a situação, começa a durar 1 mês, 2 meses, tem que acender um alerta. O corpo vai se sentindo mais cansado, o sono não é mais reparador, começa a ficar muito intermitente, o nosso humor muda com uma frequência muito grande, isso se torna intenso, crônico. Já passou do tempo de procurar um profissional. Porque daí não se trata mais da tristeza natural, mas de uma condição que vai se estabelecendo e que precisa do cuidado adequado, até para não se transformar em algo mais grave. Porque o que acontece? Da depressão, muitas vezes podem surgir outros adoecimentos, pode surgir um afastamento do trabalho, pode surgir até uma demissão, porque né, a pessoa começa a não render mais no trabalho, e aí vão se criando outros problemas que agravam a situação, fora também
também a interferência de tudo isso nas relações. Relações matrimoniais, relações familiares, relações sociais, relações de trabalho, que são atingidas por aquele estado depressivo do indivíduo. Então, nem tanto patologizar a vida a ponto de achar que tudo merece tratamento, nem também a negligência quanto aos estados que nós temos que cuidar, para não se transformar em algo pior. E aí a importância da busca de autoconhecimento, do conhecer o seu corpo, do conhecer a sua mente, do conhecer as suas emoções, porque quanto mais atenção eu presto em mim mesmo, eu sei, no primeiro sinal, de que algo não está bem. Peraí, por que eu acordei com esse pensamento fixo? Por que os sonhos estão vindo dessa maneira? Por que eu estou ficando sempre triste, né? Sempre preocupado, sempre com culpa, sempre com medo, sempre ansioso? E isso não é normal, porque isso vai lançando uma carga de cortisol devido ao estresse no organismo, que baixa nossa imunidade e nos predispõe ao adoecimento, para que também a gente não transforme tudo numa patologia sem colocar a nossa forma de participação, né? E aí eu volto para aquele outro alerta que foi feito. Também não achar que tudo é depressão e querer se medicar com tudo. Por quê? Porque o medicamento, ele vai atuar no corpo. Ele bem prescrito por profissionais capacitados, vai ajudar o corpo a se recuperar. Mas o medicamento não muda a pessoa, porque isso é uma escolha pessoal. Isso é um processo pessoal em que temos que decidir mudar a nossa forma de ser, mudar a nossa forma de viver, construir caminhos para o processo de transformação que nos faça, que nos possibilite cada vez mais termos uma vida mais plena, uma vivência em conexão com o self, que é aquilo que nós somos. Por isso mesmo, tem um alerta de Rutger Dolk, essa tendência de tomar remédios à torto e à direito, com o mau humor e o baixo astral, pode explicar por que as depressões ainda são consideradas inofensivas aos olhos da opinião pública. E aí nós tornamos algo que é perfeitamente natural, que é a vivência da tristeza, em patologia. E as pessoas vão se medicando, se medicando. E isso é preocupante também, porque faz com que nós não vivamos plenamente o convite daquela emoção. E quando eu falo, poxa, mas Cláudio, viver totalmente a tristeza não é se entregar ao desânimo e abrir campo à depressão? Não. É ressignificar a sua vida. É colocar num lugar diferente. É simbolizar, por exemplo, a partida de um ente querido como um processo, poxa, importante de ter sido vivenciado, onde eu vou olhar para as minhas dores, onde eu vou olhar também para o amor que esteve presente naquela relação e dizer, valeu a pena. Agora eu vivo a tristeza, mas valeu a pena porque construí algo valoroso. E a pessoa não se fecha para viver naturalmente as suas emoções. Pois é, Luciana, a medicalização das nossas emoções. E é exatamente isso, essa patologização da vida, que é uma marca muito preocupante dos nossos tempos, a patologização da vida, porque para algumas pessoas parece mais fácil. Ah, eu estou aqui enquadrada dentro desse diagnóstico, ou usa desculpa do diagnóstico para não se transformar, para não mudar de comportamento. A gente sabe
que a patologia, né, a verdadeira patologia, ela pode ser incapacitante em alguns aspectos. Mas, quando nós usamos escusas de estados naturais, como um momento de tristeza, dizendo que aquilo se trata de uma patologia, a gente assume para a gente um adoecimento que não necessariamente precisamos passar. E pior, abre campo para o verdadeiro estado depressivo. Só que quando chega nesse ponto, já se torna mais grave, né? E grande parte, né, a Luciana continua aqui nas suas reflexões sobre as redes sociais, grande parte desse processo é essa construção de uma persona para o coletivo, né? E as redes sociais são uma expressão disso. Elas não são a causa do problema, porque é o humano que se utiliza das redes sociais. Agora, se esse humano está desconectado de si, ele vai fazer um uso desconectado também do seu processo, da sua vida, né? E aí esse ponto de perceber, olha, eu preciso mudar. Em alguns casos, se eu estiver efetivamente passando por um processo depressivo, seja de ordem, né, tenha ou não componente hereditário, tenha ou não efeito de algo externo que aconteceu, que impactou minha vida significativamente, eu não consegui me recuperar, ok. Buscar um profissional e, se preciso, faça uso do medicamento, mas busque fazer também a sua parte, porque é a sua parte que vai garantir que você se restabeleça, né? Como propunha o próprio Hipócrates, pai da medicina, antes de curar uma pessoa, pergunte a ela se ela está disposta a abrir mão daquilo que a fez adoecer. E aí eu pergunto para vocês, será que estamos dispostos a abrir mão daquilo que nos adoece? Sabemos aquilo que nos adoece? Porque se estamos conectados conosco, nós sabemos. Sabemos que muitas vezes pode ser a forma como levamos a vida. Sabemos que pode ser uma desconexão com o nosso propósito, o nosso sentido existencial. Sabemos que muitas vezes essa busca excessiva, né, e intensa de cada vez ter mais, parecer mais, isso tudo vai adoecendo o humano, que perde o brilho, perde contato com a beleza, com os ciclos da natureza, que não olha mais as sincronicidades da vida e até os eventos naturais como partes dessa sincronicidade que nos chama o tempo inteiro à transformação. E é por isso que o ser em si, responsável pelo quadro, não pode ser esquecido no equacionamento dos seus conflitos. Por isso, mesmo nos casos em que a medicação é recomendável, o problema não sanará enquanto o indivíduo não se transformar. E é por isso que nós somos chamados a olhar o sintoma como parte de um processo mais amplo, de um convite da vida, dialogarmos com esses sintomas, perguntarmos a eles o que está querendo me dizer, qual é a mensagem da alma. Nos templos de cura da antiga Grécia, em alguns deles, as pessoas precisavam dormir no templo. Dormiam no templo e, a partir do sonho que tinham, é que os terapeutas passavam o que seria prescrito para a cura daquelas pessoas. E que beleza! Olhar para a própria alma como um processo também de autocura, ou seja, é o ser em si que tem que se responsabilizar pelo tratamento. Mas daí a gente tenta muitas vezes fazer o quê? Ah, é o médico, é o remédio, é o terapeuta que não está trabalhando muito bem.
Pode ser até que você não tenha se identificado com o profissional, mas aí vem a pergunta: você está fazendo sua parte no processo? Porque muitas vezes é isso. Muitas vezes o processo não anda, por quê? Porque não tem um elemento vontade transformadora da pessoa. E aí é que vem algumas propostas importantes, né, que a própria psicologia de Joana de Ângeles apresenta, para a gente tentar caminhar um pouco em direção à nossa cura, à nossa transformação. Falo cura aqui no sentido de autoencontro, porque sabemos que o corpo é transitório, que passa naturalmente por processos desafiadores, mas que podemos, com a nossa atitude, realizar a transformação necessária. Então, um dos pontos é: tente identificar a emoção predominante, sem negá-la. Apenas a perceba como sinalizadora de que algo não está bem. Sentiu uma tristeza, sentiu um desânimo, pare para refletir. O que eu estou sentindo? O que está se passando comigo? Por quê? Porque aquela emoção vai sinalizar de que algo não se encontra bem. Aí você pode fazer um retorno à sua vivência. Espera aí, quando é que isso começou? Que momento que isso começou a ficar mais intenso? Você começa a trazer o elemento razão para dialogar com a emoção. Legitima o que sente e começa a trazer para perto uma outra percepção mais profunda. E aí você pode procure alguma causa ou evento objetivo que possa ter gerado o quadro que se encontra. Espera aí, foi quando aquela pessoa falou de determinada forma comigo? Foi quando eu vivi, né, aquela desilusão em algum relacionamento, em algum emprego, algum objetivo almejado? Você começa a mapear aquilo. Porque muitas vezes também a emoção, ela vai tocar em determinados complexos que nós vivemos e que dificultam a nossa marcha. Então, tudo isso é muito importante, né? Essa verificação para que a gente possa fazer o nosso processo. E a partir disso, peraí, eu preciso transformar os meus pensamentos. Mudar a forma de pensar, né? Por quê? Porque hoje as neurociências já nos explicam que quando o nosso pensamento fica viciado, ele vai formando redes neurais que são difíceis depois da gente mudar a forma de pensar. Então, traga para perto novos pensamentos. Claro, não é a solução mágica de só pensar em coisas positivas, porque a vida também tem os seus desafios e as situações difíceis. Mas é treinar a mente para que aquela realidade negativa ela não seja a única que você perceba, a única realidade que você se dê conta. E a partir disso, mudar a forma de se relacionar com a vida. Estabeleça metas existenciais e se empenhe por conquistá-las. Espera aí. O que eu posso aprender de novo? E quando eu falo meta existencial, não é só externa, não, embora possa ser também, não é? Peraí, que aprendizado que eu poderia me vincular? Que tipo de atividade na vida? Que tipo de busca eu posso fazer que está em sintonia com a minha alma e vai me ajudar a ganhar mais ânimo? E aí nós começamos a dialogar com a vida para transformá-la, não é? E podemos usar outras ferramentas também que estão ao nosso alcance. Renove-se com a meditação e a oração, porque são forças que nos conectam com a vida, para a gente olhar para dentro. Quanta necessidade nós temos de olhar para dentro de nós mesmos. Olhar o nosso mundo interno tão rico, que muitas vezes fica negligenciado. Silenciar a todos esses estímulos tão intensos externos, que às vezes nos tiram da rota, nos tiram do prumo. E escutar
a voz da alma que fala em nós. O nosso ser espiritual, e para todos que acreditam também, a própria espiritualidade tentando encontrar um espaço que às vezes não encontra, porque o nosso campo mental está tão viciado, são tantos pensamentos de doença, de dificuldades, de dores, de sofrimento, de transtorno, que não há um espaço saudável para que se faça uma sintonia positiva e a gente transforme a nossa vida, para nos capacitar para viver os momentos naturais da vida e até mesmo uma depressão, porque muitas pessoas, depois de viver um processo depressivo doloroso, depois de enfrentarem tratamentos que exigiram, né, grandes doses de energia, agradecem a esse processo, dizendo: olha, foi difícil, foi duro, mas toda a minha transformação eu devo a esse processo que vivi. Então, fazer disso uma jornada existencial, porque o próprio Andrew Solomon, né, nesse livro belíssimo, Demônio do Meio-Dia, ele vai dizer o seguinte: atravessar uma depressão com suas próprias pernas permite evitar o desconforto social associado a remédios psiquiátricos. Sugere que aceitemos a maneira como fomos feitos, reconstruindo-nos apenas com nossa própria mecânica interior, sem ajuda de fora. Voltar da depressão gradualmente dá sentido à própria aflição. E aquele ponto, se precisar durante um curso de alguma medicação que o médico prescreva, recomende, tudo bem, mas que aquilo seja apenas um apoio e não a obra principal, porque a obra principal é a nossa transformação. A obra principal é o nosso caminho interior, né? E foi por isso, né, pensando no grave problema da depressão, né, que eu, Iris e o amigo José Ribeiro, nós criamos a série documentário Depressão, que tal conversarmos? Né? Acredito que boa parte de vocês já tenha assistido alguns episódios e eu convido a assistirem, acompanharem, se inscreverem no nosso canal, né? Tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook. Depressão, que tal conversarmos? Né? Nessa série documentária, nós entrevistamos diversos profissionais de variadas áreas: educação, filosofia, psicologia, psiquiatria, né, dentre outras áreas de convidados também, para pensar sobre o tema. Para pensar o que a gente pode fazer para mudar esse caminho. Né? E também no nosso canal, nesse caso no meu pessoal, tem os exercícios que a Ângela Coutinho aqui fala, agradeço a ela também, das imaginações terapêuticas, né? Que é um exercício interno. Então, gente, mãos à obra, para a gente transformar, porque se a iluminação é o objetivo de toda evolução espiritual, a escuridão profunda da depressão é o seu avesso absoluto. E a gente não precisa estar mergulhado na sombra para encontrar o nosso objetivo existencial, mas se passarmos por ela, que passemos sempre buscando a nossa luz interior, o nosso caminho de transformação. Façamos a nossa parte, porque fazendo a nossa parte, encontramos esse sentido existencial e podemos viver plenamente as nossas emoções somente no tempo que durarem, para nos liberarmos, para colocar energia na vida, naquilo que a vida nos chama para o nosso propósito maior, que é nos tornarmos quem nós somos. Nos tornar plenos é nos tornar quem nós somos. Então, gente, um grande abraço para vocês. Reforço aqui o convite. Se você chegou aqui pela primeira vez, pode procurar a playlist que está aí na descrição do vídeo, que tem as aulas anteriores, para que você possa rever.
Tem o link para comprar o livro também, se quiser acompanhar aula a aula. Nossas aulas são a cada 2 semanas, nesse mesmo canal, né? E espero vocês. Tá bem, gente? Então, gratidão pela presença aqui hoje, pelas trocas aqui. Um grande abraço a você. Muita paz e saúde.